Olá, muito bom dia, investidor, muito bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira. Hoje é dia 1º de novembro. A segunda-feira começa já com cara de sexta. E nem a alegria de muitas pessoas que conseguiram emendar o feriado tira do radar a cautela dos investidores, que tem se apresentado nas últimas semanas. A apreensão já toma conta logo na segunda com o anúncio de greve dos caminhoneiros. Parte da categoria resolveu cruzar os braços pedindo mudança na política de preços da Petrobras. A elevação dos preços do diesel tem impactado fortemente o trabalho dos caminhoneiros. Também pedem revisão no preço do frete. A grande pergunta é a extensão do movimento. Alguns representantes decidiram não aderir à greve. Mesmo assim, o movimento não deve ser esvaziado. A Petrobras segue em evidência. Em viagem à Itália, o presidente Jair Bolsonaro comentou com o líder da Turquia que a Petrobras é um problema. No fim de semana, parlamentares disseram que devem se reunir nessa semana para falar sobre o papel social da Petrobras. Na semana passada, Bolsonaro já tinha comentado sobre possíveis mudanças na política de preços, e isso acabou não caindo bem no mercado. Nem o forte resultado apresentado na divulgação do balanço foi suficiente para tranquilizar o investidor. Só na sexta-feira, a estatal teve uma queda aí de 5,9%. Hoje também foi dia de Boletim Focus, o primeiro depois da reunião do Copom, que elevou a taxa de juros para 7,75% ao ano. Isso aconteceu na semana passada. Vamos dar uma olhadinha nos números. O IPCA para 2021, mais uma vez, a inflação subiu, chegou a 9,17% na visão dos analistas do mercado. Para o ano que vem, saltou de 4,4% para 4,55%. PIB de 2021, mais uma queda, mais uma revisão para baixo, de 4,97% para um crescimento de 4,92%. E o PIB de 2022 caiu de 1,4% para 1,20% nas projeções do mercado. A taxa Selic, que antes, na semana passada, tinha uma previsão aí de 8,75%, saltou para 9,25%. E para o ano que vem, já chegando nos 2 dígitos, o mercado projetando aí o fim do ano aos 10,25%. O dólar para 2021 subiu mais um pouquinho, saiu de 5,45 para R$ 5,50. Esse é o mesmo patamar que está sendo projetado aí para 2022. E logo após o feriado, a agenda continua forte. Na quarta-feira, o Banco Central divulga a ata da reunião do Comitê de Política Monetária. Esse documento deve trazer aí os motivos pelos quais o órgão acelerou o ritmo de alta de juros, principalmente o olhar sobre inflação e a deterioração fiscal. Também na quarta-feira a gente tem a possível definição sobre a PEC dos precatórios. No fim de semana, o ministro Paulo Guedes disse que trabalha com plano A para a aprovação da PEC. Essa declaração teria sido aí uma resposta às falas de Bolsonaro e também de alguns parlamentares que avaliam outras formas de viabilizar o Auxílio Brasil. Já tem gente até falando em estender o auxílio emergencial com créditos extraordinários e até mesmo com a decretação de estado de calamidade. Na próxima quinta-feira, o IBGE divulga os dados da produção industrial e entre quinta e sexta os olhos se voltam para o leilão do 5G, que deve movimentar mais de 50 bilhões de reais. Na última semana, são 15 proponentes entregaram a documentação para poderem participar aí desse leilão do 5G. Em meio a essa agenda movimentada, os investidores tentam se recuperar da forte queda que a Bolsa teve em outubro. O índice recuou 6,74% no mês passado. Foi o 4º mês consecutivo de quedas, o que levou o Ibov aos 103.500 pontos, menor nível desde novembro do ano passado. Em 2021, a Bolsa já acumula queda de 13,04%. Na sexta-feira, claro, a queda da Bolsa ajudou, contribuiu para a gente chegar nesses números. Vamos dar uma olhadinha. A Bolsa caiu 2,09%, chegando aos... Entre as mais altas ali, saiu da minha tela. Entre as mais altas ali tivemos Minerva,
subindo 7,15%, Marfrig e JBS, o bloquinho ali de frigoríficos subindo bastante ali na sexta-feira. Marfrig subiu 5,32%, JBS 4,18% e Fleury nas mais altas também 2,67%. Nas mais baixas, a gente teve Alpargatas caindo mais de 10,5% ali, uma baixa bastante expressiva depois da divulgação dos resultados da empresa. Banco Inter também caiu forte, 10% as units e 9,13% as ações preferenciais. Localweb também caiu bastante, 8,5% de queda de Localweb. E agora, o Marcos Saravalli traz o tom do mercado, olha ele aqui, nesta segunda-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Bom dia a todos, acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de semana, depois de um mês de outubro bastante volátil por aqui no nosso Ibovespa. A gente tem um começo de semana com viés positivo lá fora, né? Vamos ver se nosso Ibovespa aqui acompanha. Lembrando que a gente tem uma agenda bastante carregada para essa semana, com destaque para o Fed na quarta-feira, né, que deve anunciar o famoso taper, né, a famosa redução aí dos estímulos fiscais e monetários a partir agora do mês de novembro, principalmente com a redução aí da compra, do volume, né, de compra de títulos nos Estados Unidos a partir desse mês, né, que deve continuar ao longo do ano de 2022, mas já bastante esperado pelo mercado. E por aqui a gente tem uma agenda econômica, corporativa e também política bastante carregada. Hoje, particularmente, um dia bastante sem volume, então a gente não deve ter grandes oscilações e espero até que a gente acompanhe as bolsas internacionais e apresente, de certa forma, uma leve valorização. Tá? Lembrando também que a gente tem uma agenda corporativa importante, né, mas hoje, particularmente, sem grandes resultados por aqui, tá bom? Lógico que a gente tem uma agenda política importante, né, como acabei dizendo, mas também a greve dos caminhoneiros precisa ser monitorada muito de perto, porque a gente já teve, né, no passado, não muito distante, uma volatilidade muito grande por conta da greve dos caminhoneiros. Por isso que é muito importante acompanhar e os possíveis impactos também na economia. Tá bom, pessoal? Então, em breve a gente volta. Lembrando, volume bastante fraco. Amanhã é feriado e a gente deve voltar mesmo na quarta-feira ao nosso segmento normal aqui na Bovespa, nas nossas negociações. Tá bom? Tenham todos um ótimo dia. Já já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Falando em greve dos caminhoneiros, o Marcos Saravalli trouxe aqui pra gente, o governo, né, Ministério da Infraestrutura, divulgou agora há pouco que não tem nenhum registro de ocorrência ou bloqueio parcial, bloqueio total de rodovias federais ou alguns pontos logísticos estratégicos paralisados na manhã desta segunda-feira. Essa é a informação do Ministério da Infraestrutura. Vamos então aos destaques internacionais. Destaque da semana é mesmo a reunião do Fed na quarta-feira, como trouxe aí o Marcos Saravalli, mas na sexta-feira a gente também tem o payroll lá nos Estados Unidos. A estimativa é que o país tenha criado mais de 400 mil vagas de emprego no mês de outubro. O indicador, a gente sabe, é um dos mais importantes porque mostra a velocidade de recuperação da economia americana por meio da geração de empregos. O payroll também é bem importante porque acaba sendo levado em consideração naquelas decisões, né, sobre a própria retirada dos estímulos pelo Fed, também a elevação da taxa de juros pelo Banco Central americano. Muito embora o presidente do Fed, Jerome Powell, já tenha dito aí que o cenário para o tapering está meio desenhado, mesmo que o payroll não venha nas expectativas. Outro destaque também é para a divulgação dos resultados, que tem proporcionado recordes para os índices americanos. As empresas estão soltando balanços sólidos e que têm animado os investidores. Nessa semana mesmo saem os números de Pfizer, Alibaba, Moderna, entre várias outras empresas. Vamos dar uma olhadinha como que estão operando os futuros americanos nessa segunda-feira, todos em alta. Dow Jones subindo 0,44, o S&P subindo 0,40, mais uma alta do S&P, e a Nasdaq subindo 0,38% nesta segunda-feira. Os índices americanos bastante otimistas aí. E agora o Marcos Saravalli volta, trazendo o gráfico do dia justamente com as expectativas dos lucros do S&P. Conta aí, Marco. Olá, aqui a gente tem as expectativas do nosso gráfico do dia em relação aos lucros, né, do S&P 500, tanto para 2021 como para 2022. E a gente vê que as expectativas de lucro por ação somavam $167 por ação em janeiro, e agora no final do ano a gente tem cerca de 22% de expansão para $204. E isso reflete
bastante próximo, né, o número de expansão de valorização do S&P 500, né, ao longo do ano. Mas a gente fica com uma dúvida, né, em relação a 2022, né, que a gente vê um período ali bastante estável das expectativas para o ano 2022. Isso pode sinalizar realmente que o S&P 500 está chegando num tom ali de cautela, sem grandes decisões, ou pode ser também uma sinalização que os analistas estão mais cautelosos e podem vir aí com uma revisão para cima das expectativas para o ano que vem. É importante acompanhar, mas como a gente sabe que no longo prazo as bolsas acompanham os lucros, né? É só me dizer para onde o lucro vai, que eu digo para onde que as bolsas tendem a ir no longo prazo, e o S&P 500 tem acompanhado muito de perto essa tradicional frase, né? Então vamos acompanhar como que deve se dar, depois dessa temporada de balanço, essa revisão de lucros lá no S&P 500. Tá bom, pessoal? Então todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. Na Ásia, o PMI industrial da China acelerou de 50 em setembro para 50,6 pontos em outubro. Entre os fatores que contribuíram para o aumento está esse crescimento da demanda interna. E no Japão também saiu o PMI industrial e ele subiu de 51,5 em setembro para 53,2 em outubro. O número mostra uma aceleração do setor por causa da alta nos fluxos de produção e também no número de novos pedidos da indústria. Mesmo assim, o setor ainda sente os fortes impactos da escassez de materiais. E as bolsas lá na Ásia fecharam mistas, né? Vamos dar uma olhadinha como elas fecharam aqui. Olha só, o índice Xangai Composto teve uma leve baixa aí, 0,08, praticamente no 0 a 0. Já o Nikkei, olha só, com essa expectativa do PMI aí, saltou, né? 2,61% de alta, vindo bastante forte aí o fechamento do pregão lá no Japão. E o índice Hansen, lá em Hong Kong, fechou em queda aí de 0,88%. Já na Europa, as vendas do varejo da Alemanha decepcionaram, sofreram uma queda aí de 2,5% em setembro em relação ao mês de agosto. Esses dados divulgados hoje ficaram bem abaixo da expectativa dos analistas, que esperavam uma alta de 0,6% no período. Na comparação anual, o setor varejista alemão vendeu 0,9% a menos em setembro de 2021, se for comparado com setembro de 2020. Olha que em setembro de 2020 a gente ainda tinha um forte impacto ali da pandemia no varejo, nas vendas e em todos os setores. E o PMI industrial do Reino Unido subiu de 57,1 em setembro para 57,8 pontos no mês de outubro. O número mostra o primeiro ganho em 5 meses nesse indicador. O PMI ficou ligeiramente acima das expectativas e sinaliza um crescimento mais forte da atividade industrial no último mês. E o presidente do Banco da Inglaterra falou nesse domingo que a política monetária não pode resolver os choques de oferta. A gente tem comentado bastante isso, que a questão inflacionária também não pode ser controlada, né? Essa inflação de oferta não pode ser controlada com juros. Mas falou que tem que reagir à inflação se houver riscos no médio prazo. Isso traria a percepção de que o órgão pode elevar os juros antes do fim do ano. Essa é uma expectativa. Inclusive, essa semana a gente tem declarações aí do Banco da Inglaterra para a gente saber como que fica aí essa questão dos juros, né, as taxas de juros lá no país. Vamos ver como estão as bolsas lá na Europa, também otimistas. Eu tinha falado dos Estados Unidos que as bolsas subiam, né, os futuros. Na Europa, o DAX na Alemanha sobe 0,8, o CAC na França sobe 0,44, FTSE no Reino Unido sobe 0,2 e o índice Eurostoxx subindo 0,71% nesta segunda-feira. Vamos então falar um pouquinho dos destaques corporativos, porque o Nubank ele pediu registro de oferta de ações nos Estados Unidos. A empresa está oferecendo 289 milhões de ações ordinárias classe A, inclusive na forma de BDRs, tá? A Nu Holdings diz que o preço por ação do IPO deve ser entre 10 e 11 dólares mais ou menos, e com isso a empresa pode levantar mais de 5 bilhões de dólares, considerando as ofertas na NYSE e também na B3. A CVC concluiu a aquisição de 40% do capital remanescente da Ola. Agora, a empresa de turismo passa a deter 100% da companhia, sediada lá na Argentina. Os primeiros 60% foram negociados em 2018.
Segundo a CVC, a operação permite aumentar sua presença em um relevante mercado latino-americano. A Redditor vai abrir uma nova maternidade na cidade de São Paulo. A inauguração está prevista para março do ano que vem. Essa maternidade Star, vai ter 173 leitos, sendo 58 deles de UTI. E vai ter uma capacidade também para até 1.000 partos por mês. A Ânima concluiu a venda das escolas internacionais de Florianópolis e Blumenau e também do Colégio Tupi, em Joinville, para a Baema Educação. A operação tem um valor fixo mínimo de 30 milhões de reais e havia sido anunciada em junho agora de 2021. O Burger King cancelou a aquisição da operação brasileira da rede de pizzaria Domino's. Na negociação, a 20 Partners receberia 16,4% das ações do BK. O negócio entre o BK Brasil e a Domino's foi anunciado no mês de julho, a gente falou bastante sobre isso aqui na BMC, mas o cenário de lá para cá acabou impactando no valor de mercado da empresa e também acabou mostrando aí o fim do desejo do Burger King em manter a proposta, justamente por causa dessa deterioração do cenário, a queda das ações e a perda de valor de mercado, principalmente aí do Burger King. Hoje a gente tem um convidado especial aqui no nosso BMC Pre-Market. A gente vai falar com o Frederico Nobre, ele que é analista da Warren, já está aqui conectado para bater um papo com a gente. Frederico, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Pre-Market. Um prazer conversar contigo nessa segunda-feira. Prazer, muito obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui, podendo falar um pouquinho do mercado, das nossas perspectivas aqui na Warren. Ah, maravilha. Vamos começar falando então da Petrobras, né? Teve uma queda aí de quase 6% no pregão da sexta-feira, mesmo depois dos bons resultados apresentados no dia anterior, lá na quinta-feira, né? Todo mundo fica de olho nessa questão da política de preços que ainda está indefinida, né? Se vai ter ou não algum tipo de interferência, se vai acontecer alguma alteração. Queria saber como que você está avaliando essa questão, se de um lado lucro, receita, outros resultados têm vindo importante, do outro lado a gente tem sempre aquele risco da empresa ser uma estatal, né? Como que você vê esse equilíbrio, esse balanço, como que você avalia essa situação, Frederico? Olha, eu acho que é exatamente esse o ponto, tá? A Petrobras realmente apresentou um lucro muito forte de 31,14 bilhões de reais. Se a gente comparar com o ano passado, né, que tudo bem, 2020 foi um ano bem atípico, a Petrobras teve um prejuízo de 1,55 bi no mesmo período do ano passado. Agora, olhando para esse trimestre, a estimativa, o consenso de mercado era algo em torno de 20 bilhões de reais. A Petrobras ela superou esse consenso muito por conta aí de 3 pontos. Tá? O primeiro foi o aumento do preço do petróleo, medido principalmente pelo Brent, que é o referencial que a Petrobras utiliza para vender o seu petróleo produzido aqui. E aí tivemos 2 itens onerosa, e com a seção onerosa do Campo de Búzios, a Petrobras arrecadou 2,9 bilhões de dólares, e a oferta pública da BR Distribuidora, 2,2 bilhões de dólares também. Então, excluindo esses efeitos não recorrentes, o lucro líquido teria sido mais ou menos de 17,4 bilhões de reais. Isso foi o que a diretoria da companhia afirmou. Aí, além disso, também teve um outro ponto, que as refinarias da Petrobras aumentaram a capacidade. Então, a Petrobras voltou forte com a produção de refinados aqui no Brasil. As refinarias nesse trimestre estavam operando em média com 85% de capacidade contra 75% do trimestre anterior. Então, a gente retomando aí o consumo de derivados no mercado interno, né? Então, esses são os pontos positivos aí que a gente viu de números da Petrobras. Agora, é claro, existe esse risco político, né? E esse risco político ele é muito forte, porque é muito importante de entender que qualquer tipo de subsídio, a Petrobras poderia consumir esse lucro praticamente todo, tá? Então, no mesmo dia que a Petrobras anunciou esse lucro, né, foi quando o presidente Jair Bolsonaro falou que a Petrobras tinha que ter um papel social, tinha que ser uma empresa que não deu um lucro tão alto como tem dado, voltou a questionar essa política de preços da empresa. A gente também está atento a essa questão do Rodrigo Pacheco, acho que esse é um ponto que tem que ficar, que tem que ser monitorado, né? Ele acabou de falar na semana passada, também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai ter uma reunião com a diretoria da Petrobras, provavelmente essa semana agora, para debater soluções para a alta do combustível. E, enfim, ele entende, né, que passa por uma questão na frente tributária.
Inclusive saiu uma notícia, né, dizendo a questão do congelamento do ICMS por 90 dias nos estados, mas ainda existe esse risco de uma eventual manipulação na política de preços da empresa, que hoje está, como todos sabemos, atrelada à variação internacional do petróleo e do dólar. Só que, assim, é importante de entender que qualquer 50 centavos de subsídio no diesel ou na gasolina, por exemplo, ia consumir esse lucro todo da Petrobras, né? Então, e não resolveria o problema. Então, a gente está falando aí de uma política que simplesmente não iria funcionar, né? E olhando até para outros países, né? Não é comum a gente ter empresas e países que realizam subsídios para combustíveis fósseis. Na verdade, fazendo isso, a gente estaria indo na contramão do mundo, né? Na transição energética, etc. Então, quando a gente olha para países que têm esse tipo de política de subsídio, a gente está falando aí de Catar, Arábia Saudita, são países que têm tanto a produção como a capacidade de refino mais de 3, 4 vezes o que eles necessitam. Aqui no Brasil é diferente, a gente é autossuficiente no petróleo, né? Mas a gente precisa importar parte dos derivados. Então, historicamente, nos últimos 5 anos, a gente importou mais ou menos 8% de gasolina, 20% do diesel que é consumido aqui. Então, é importante de entender que não é simplesmente assim, não, vamos pegar a Petrobras e fazer uma política de preços interna aqui para petróleo e derivados. Não funciona assim porque a gente também tem outros refinadores privados aqui no Brasil, né? Tem a refinaria Rio Grandense, por exemplo, tem outros refinadores, e se a gente cria uma política dessa predatória, esses refinadores simplesmente param de operar, porque as margens deixam de valer a pena, passam a ter margens negativas. Da mesma forma, isso impactaria o mercado de etanol, os produtores de etanol também seriam prejudicados, lembrando que a gasolina no Brasil tem o percentual de etanol, né? Então, não é tão simples assim, e isso levaria a Petrobras, inclusive, a ter um prejuízo, né? A Petrobras ela não consegue refinar todo o petróleo que ela produz aqui, todo o petróleo e trazer todos os combustíveis que são necessários para abastecer a população. Então, de qualquer jeito, teria que ser importado parte desses combustíveis. E a Petrobras, importando esses combustíveis e vendendo aqui mais barato, teria prejuízo operacional. Então, é complicado estabelecer esse tipo de subsídio, e isso pode contribuir assim para destruir valor da empresa, né? Como a gente viu lá em 2011 a 2014, né? Foi o que aconteceu com a Petrobras. Então, essa eventual política de subsídio consome todo o lucro que a estatal tem no segmento de exploração e produção, né? Que é onde ela tem as maiores margens. Agora, como foi mencionado, né? Tem uma dualidade aí, né? Então, esse é o maior risco. A gente está entrando agora no ano de eleição para 2022. A Petrobras, ela, por outro lado, está barata quando a gente olha para múltiplo, né? A Petrobras conseguiu reduzir o endividamento numa escala bem rápida. Na verdade, esse turnaround foi muito interessante, né? A empresa saiu lá atrás, em 2014, de mais de 166 bilhões de dólares para hoje 60 bilhões de dólares, bateu a meta antes de 2022. Essa meta estava prevista só para o final de 2022, né? Então foi bem significativo esse turnaround da Petrobras em relação à dívida. A empresa está barata quando a gente olha na relação EV/EBITDA, ela está bem mais descontada que as outras do setor, mas existe esse risco alto, né, de uma eventual interferência aí, principalmente considerando que a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem, que é um ano de eleições. Agora, um outro ponto que é importante ter atenção é o seguinte, né? O governo fala muito dessa questão e aqui é importante também dizer que é um tema que está muito em pauta, porque afeta o nosso bolso, né? Gasolina, diesel, enfim, na hora de abastecer o carro, isso acaba afetando também os preços dos produtos que a gente consome de uma forma geral, porque o frete fica mais caro, enfim. Então é um impacto é um impacto de cadeia, né? Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a Petrobras também recolheu muito mais impostos esse ano. Então a Petrobras ter uma receita maior significa que ela também está gerando mais tributos para os cofres públicos. Então um dado que é bastante surpreendente é que de janeiro a setembro desse ano, a Petrobras ela recolheu 43% mais de imposto do que no mesmo período do ano passado. Então, ela pagou diretamente para a União 69 bilhões de reais em tributos, para os estados mais 64 bilhões. Então é importante ter isso em mente também.
Tá certo. Ô, Frederico, você tocou nos assuntos importantes aí, interessantes. Você falou do próprio presidente Jair Bolsonaro, né, que tinha falado que a empresa podia ter lucro, mas nem tanto. No fim de semana ele falou até para o presidente da Turquia lá que a Petrobras era um problema, né? Também existem algumas questões que a gente sempre fala aqui, né, sobre um cenário favorável de petróleo, né, o petróleo subindo, batendo números importantes, interessantes ali de alta, também justamente por conta de retomada de várias atividades. Então, e você falou também, né, desses ruídos políticos, essas questões de interferência e tal, acabam tirando o valor da empresa, mesmo a Petrobras estando com múltiplos baixos ali, com números baixos. Eu queria saber se, assim, dado todo esse cenário aí, né, se não tivessem essas interferências, se não tivesse esse cenário todo aí puxando a empresa mais para baixo, você acha que as ações podiam estar mais valorizadas, aproveitando esse momento de petróleo? Você acha que as ações elas poderiam estar tendo um desempenho melhor, a exemplo do que a gente vê com alguns pares internacionais aí da empresa? Acho, com certeza, com certeza. O grande risco é a interferência política, né? E assim, os múltiplos da Petrobras, até a gente nem precisa ir para fora. Quando a gente compara aqui com outras empresas hoje do segmento de IP, na verdade é importante fazer uma distinção aqui, porque a Petrobras é uma empresa integrada, né? Então ela está presente na exploração e produção, no refino, no transporte. Então isso é importante de mencionar. Agora, a Petrobras, quando a gente olha para múltiplo, né, a gente faz dois tipos de comparação. Primeiro, empresa contra a própria empresa, olhando historicamente, e segundo, contra pares. Né? Então a Petrobras está descontada nos dois pontos. Tá? Quando a gente olha historicamente, a relação EV/EBITDA da Petrobras hoje está mais baixa do que a relação mais baixa que a gente vê aí nos últimos 10 anos. Né? Então a empresa está assim descontada. E por outro lado, quando a gente olha e compara com os múltiplos, ela é a empresa do setor aqui no Brasil, tirando Enalta, Doma Energia, que são cases diferentes, que também está mais descontado. Agora, existe uma questão aí que é o seguinte, a Petrobras, quando a gente compara Petrobras e PetroRio ou 3R, por exemplo, né, que são empresas aqui mais jovens do setor e que têm um potencial de crescimento muito maior, né, a Petrobras ela produz praticamente 3 milhões de barris por dia. Ela não vai produzir 6, 9 milhões de barris, né? Enquanto que a PetroRio, a 3R podem tranquilamente nos próximos anos dobrar, triplicar a produção. Então é natural que a gente veja múltiplos mais esticados nas empresas que têm um potencial de crescimento maior do que em relação à Petrobras. Mas o que chama atenção é que a própria Petrobras, né, comparando Petrobras com Petrobras, né, ela está barata hoje por conta desses resultados muito fortes que vieram esse ano. Né? Então, assim, claro, eu acredito que a Petrobras ela pode sim destravar valor, tá? Principalmente vendendo esses outros ativos que trazem uma taxa de retorno menor do que a exploração e produção. Então é importante entender que a Petrobras ganha dinheiro extraindo e vendendo petróleo, né? Principalmente do pré-sal. Então, esse é o negócio core da Petrobras e que dá retorno para o acionista e para a empresa. Né? Os outros negócios, eles são parte da monstruosidade da estatal, mas não tem um retorno no capital tão atrativo. Né? E assim, a gente vê isso claramente porque a Petrobras está tentando vender as refinarias aí e não está conseguindo fazer isso tão rápido. Né? Por quê? Porque é difícil. Quem é que vai investir em refinaria aqui no Brasil? Né? Por que será que Shell, Total, Chevron, BP que investiram em refinaria aqui no Brasil? Né? Então, tem vários problemas estruturais aí nesse sentido. E a Petrobras ela absorve boa parte desse mercado. Então é importante entender e distinguir esses pontos, né? Quando compara a Petrobras com outras empresas de exploração e produção aqui no Brasil. Mas sim, a Petrobras está descontada, mas é importante entender aí o que vai acontecer nos próximos capítulos. Existem insatisfações populares, né? Existe essa pressão no governo, né? Existe essa pressão por parte dos caminhoneiros também, né? A Bolsa Caminhoneiro não vai resolver o problema. Então, todos esses pontos são pontos de atenção e que trazem maior volatilidade. Agora, é claro que mantendo o petróleo nesse patamar e mantendo a política de preços da Petrobras do jeito que está, a empresa tende a gerar resultados fortes nos próximos trimestres e pagar bons dividendos, igual pagou esse ano. Tá? Então, para o acionista que está preocupado com uma visão de longo prazo e pagamento de dividendo, é interessante ter uma posição em Petrobras, sabendo que ano que vem pode acontecer qualquer coisa. Né? Então, o risco ele está precificado aí nessa relação de EV/EBITDA da Petrobras.
Maravilha. Frederico, você tocou aí na questão da PetroRio, logo no comecinho dessa última resposta aí, e se a gente for olhar, né, o desempenho anual aí de PetroRio e Petrobras, a gente vê uma grande diferença, né, uma empresa estatal, uma empresa privada, embora o tamanho de cada uma delas, como você muito bem comentou aí, é bem diferente, né? Não dá nem para comparar o tamanho de cada uma delas e o potencial de crescimento. Mas olhando o retrospecto, né, olhando para trás e vendo o crescimento das duas empresas, você consegue destacar assim para o investidor olhar assim? Você acha que pode ter mais oportunidade numa estatal, numa empresa privada, aproveitando inclusive esse cenário de alta no petróleo que a gente tem visto? Então, são cases diferentes, né? Eu acho que depende um pouco do perfil do investidor. A gente sempre salienta isso bastante na Warren, né? Porque o que acontece? No caso da Petrobras, mais uma vez, é uma empresa, é um case que não é um case de growth, né? A Petrobras ela não vai duplicar, triplicar a produção nos próximos anos. O Brasil até vai, quer dizer, as expectativas do Ministério de Minas e Energia, do plano decenal, da EPE, são de que a gente saia de uma posição de 10º maior exportador de petróleo hoje para uma posição de 5º maior exportador de petróleo em 2030. Então a Petrobras ela tem uma participação relevante nisso por conta das descobertas do pré-sal, e a empresa ela deve sim aumentar a produção gradualmente, né? Mas a Petrobras ela não vai dobrar, triplicar de tamanho em termos de produção, isso não vai acontecer, né? Por outro lado, quando a gente olha para a PetroRio, isso sim pode acontecer. Então, uma empresa que está produzindo aí na casa de 35 mil barris por dia, né? Enquanto a Petrobras produz quase 3 milhões, então, assim, a gente está falando de uma empresa que tem um pouco mais de 1% do tamanho da estatal, né? Então, é claro que existem oportunidades aí. E um outro ponto interessante é que a Petrobras ela está vendendo parte desses ativos do pré-sal, né? Está vendendo parte de seus ativos e as empresas de exploração e produção aqui no Brasil, as empresas privadas, estão aproveitando essas oportunidades, né? Então foi assim que a PetroRio cresceu, é assim que a 3R está crescendo, né? É assim que a PetroRecôncavo está crescendo. Então tem empresas que estão aproveitando essas oportunidades de desinvestimento da Petrobras para aumentar significativamente a produção. Então eu vejo com bons olhos o setor como um todo, tá? Exploração e produção de petróleo. E aí vale a pena, mais uma vez, destacar que a Petrobras ela não está só na exploração e produção, que é o que dá mais dinheiro, né? Então, olhando para as empresas aqui no Brasil, essas novas empresas elas estão com custo de extração baixo de petróleo, então a gente está falando aí de um lifting cost da PetroRio aí na casa dos $14, por exemplo, né? Então ela extrai petróleo a $14 e vende o petróleo a preços internacionais. Além disso, para essas empresas que são menores, existe a possibilidade, é muito mais fácil de você conseguir fazer um hedge da produção. Então você consegue vender contratos futuros, por exemplo, né? Você consegue trabalhar no mercado de opções muito mais fácil, porque você não tem um volume tão grande para conseguir se proteger, né? Então, eu vejo como cases diferentes, tá? A Petrobras é uma empresa que está descontada, é uma empresa que tem um risco político, é uma empresa que não vai crescer exponencialmente, mas que pode pagar bons dividendos para o acionista. Então, a gente tem ali um case de value e de dividendos, né, de income, né? E por outro lado, a gente tem outras empresas que estão crescendo forte a produção, como a PetroRio, a 3R, a PetroRecôncavo, a nossa preferida aqui na Warren é a PetroRio, e dessas empresas, né, aí já é um cenário diferente, são empresas que não vão pagar dividendo tão cedo, são empresas que estão focadas na estratégia de crescimento via aquisição de campos, então é aumento da produção e são empresas que são dolarizadas, porque você vende o petróleo para o mercado internacional, então empresas que produzem petróleo, vendem petróleo. Não importa o que está acontecendo lá em Brasília, se vai ter subsídios de combustível, se a gente está consumindo mais ou menos diesel, se vai ter ICMS ou se não vai. Então, isso não importa para essas empresas. Então, por conta disso, eu particularmente, né, prefiro, e a gente recomenda aqui na Warren, as ações da PetroRio antes das ações da Petrobras, mas entendendo que depende aí do perfil do investidor. Maravilha, então. Frederico, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua visão aí sobre esse setor que tem trazido bastante notícia aqui para a gente nos últimos tempos, né? Essa questão da Petrobras, do petróleo, o auxílio caminhoneiro, greve também dos caminhoneiros por conta dessa política de preço. Enfim, muito esclarecedora a sua visão. Muito obrigado por estar aqui com a gente e até uma próxima. Boa semana para você. Não, muito obrigado. Obrigado a vocês. Sempre um prazer. E até logo.
Valeu, tchau, tchau. Esse foi o Frederico Nobre, ele aqui é analista da Warren, esteve com a gente aqui no nosso BMC Pre-Market, que já está se encaminhando para a reta final aqui. Daqui a pouquinho, Débora Oliveira chegando com o BMC News. Deixa eu dar só um bom dia para todos os nossos telespectadores aqui. Olha só o Anderson Vieira, Shorts Dubbing por aqui também, o Lucas Gomes falando ótimo início de semana. Valeu, Lucas, para você também, para o Ezequiel Santos, para o Kleber Costa, para o Wilton Salles, está por aqui também. Olha a Ananda Vasconcelos aqui. Bom dia, Ananda. Bom dia, Wellington Wolff, o especulador, o Leonardo, o fiscal da CVM. Só de olho aqui, hein? Meu Deus. Pimentel, Elcio Santos, Valdeberg Falcão, Augusto Júnior, L. Júnior, Carlos Rella, tá por aqui também. O MPK, todas as manhãs aqui com a gente. A Rita Fernandes, a Rita que falou que o Frederico Nobre é muito bom, o rapaz aqui, ó. Ele é ótimo, disse a Rita aqui também. Ó, o Sandro Figueiredo por aqui, o Luiz Perazzolo, Isaías, Carlos Eduardo, a Rosana Meirelles está por aqui também. Muito bom dia, Rosana. Olha o Rui das Neves falando que eu roubei o horário da Débora Oliveira. Só um pouquinho, só uns minutinhos, viu, Rui? Não fica triste, não. CS Monteiro, o Atílio Felipe também por aqui. Todo mundo. Olha o Peter Santana aqui, ó. Muito bom dia, Peter Santana. Muito bom poder contar com a sua audiência, com o Valdano Simão, Fabrício Bilek, o Edson de Martini, o Felipe Seidel por aqui também. Olha a Rosimeire Santana, o Eliseu Camelo, a família Gupi. Todo mundo que está nos acompanhando, um ótimo dia, uma ótima semana nessa segunda-feira com cara de sexta aqui, e eu vou me despedindo de vocês porque eu já estou de olho aqui. Débora Oliveira já está preparada para trazer aí o melhor jornal de finanças, de educação financeira, de investimentos aqui do nosso YouTube, da nossa internet, o melhor jornal que é o BMC News. Bom dia, Débora Oliveira, tudo em ordem nessa segunda-feira? Um ótimo dia, viu, Felipe? Uma segunda-feira meio com cara de sexta-feira, né? Tá um dia meio esquisito, ainda mais. Imagina, vim direto de Florianópolis já pra cá, trazendo muita coisa. Vi muita coisa legal lá no Congresso em Florianópolis. Aliás, a gente vai mostrar isso aqui hoje para todos vocês. Tem muita coisa boa, ferramenta nova da Nelogica. Para quem gosta de operar aí com as criptomoedas, então não perde por esperar, porque eu trouxe aí, então vai ter uma matéria hoje aqui exclusiva para poder falar sobre o Vector, que é essa plataforma nova aí da Nelogica. Para quem já gosta muito do Profit e também gosta de criptomoeda, então vai estar aí nos céus. E aí, claro, também outras coisas, eu tive conversando aí com o pessoal. Sabe aquela coisa, sabe, Felipe, que as pessoas ficam falando muito assim, é muito fácil, né, ganhar dinheiro, você vai entrar, aquelas coisas, aquelas pirâmides, né? 10% por mês, 15% por mês, é Lamborghini, é Ferrari, tal. E lá no Congresso, a ideia era justamente mostrar que isso tudo não existe realmente, é vida real, são pessoas que estavam ali para poder estudar, para poder realmente encontrar formas, trazer as dores, as dificuldades, trocar ideias, experiências, e aí sim conseguir fortalecer um pouco mais essa comunidade. Não tinham milhares de Ferraris lá na porta paradas, estacionadas, nem Lamborghinis. Ali era um mundo real. Trabalho, né, é trabalho. Estudo, trabalho, dedicação, consistência. E agora, com a pandemia dando uma aliviada realmente, né, a vacinação já bem mais avançada, então já podendo ter aí encontros presenciais, né? Claro que ainda um pouco mais limitado na quantidade de pessoas, então foi um evento híbrido com 50 pessoas presenciais, mas assim, quase 1.000 pessoas online assistindo, mas aquelas pessoas que estavam ali presenciais estavam podendo, né, ter o network também, que é muito bacana, ter essa experiência, né, do encontrar pessoalmente com as pessoas, trocar ideia, porque acaba que o trader é uma função que você fica muito sozinho, né, muito isolado. Então, às vezes, ter esse contato também é muito importante. Né, eu senti muito isso lá conversando com o pessoal. E sabe uma coisa que é interessante, que eu também ouvi muito do pessoal? Sabe, essa coisa do na hora de tomar decisão, né? Onde eu vou achar informação realmente legal, informação que não vai aí estar interferindo, né, de uma maneira com viés, né, na minha decisão. E aí é onde entra a BMC. Foi essa ideia que a gente trocou lá com o pessoal, foi muito bacana mesmo. Então hoje tem matéria especial sobre isso e tem muito mais, viu, Felipe? Mas você eu já vou liberando por aqui, eu vou tomando conta aqui com o pessoal. Valeu, dando então. Bom dia aqui para todo mundo que está aqui. Obrigada, viu, Felipe? Até mais tarde, então. Valeu, Débora. Até mais tarde. Vou ficar esperando aí a matéria. Você, o Mal também, Maurício, foi junto contigo lá. Exatamente, Maurício e Ata. Nosso Cinegra lá foi sensacional. Marcaram presença, isso que é importante. Várias correntes de pensamento, várias formas e troca de experiências, né? Isso que é legal demais. Valeu, Dé, bom jornal aí pra você. Eu volto mais tarde, às 2 horas da tarde, hoje com o Marcos Saravalli e também com o professor Alexandre Cabral, no nosso BMC Marketing. Tchau, bom jornal pra vocês. Felipe, ótima até mais. segunda.